Vamos ouvir a história da casa mal assombrada. Eu gostaria que todos os queridos irmãos e todas as amadas irmãs prestassem bem atenção no programa desta noite. Eu quero levar a conhecimento de todos os queridos irmãos o que Deus faz na vida das pessoas e também o que o diabo pode fazer, e Deus de quanto, se nós não dermos atenção à palavra de Deus. Nós observamos a Sagrada Escritura no livro de São Mateus, capítulo 8, versículo 28, aonde fala sobre o endemoniado de Georgene. A Bíblia Sagrada ensina que, tendo chegado Jesus da outra banda do mar, da província de Georgene, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo do sepulcro, tão ferozes que ninguém podia amansar aqueles homens e nem passar por aquele caminho. E eis que clamava dizendo, aquele demônio dizia: Jesus, o que temos nós contigo? Jesus, Filho de Deus, vieste nos aqui tormentar? Então os irmãos observam que aquele demônio, aquele espírito que estava no corpo daquele homem, falava que Jesus era um tormento na vida daquele homem naquele momento, porque Jesus, Deus, para o diabo se torna tormento. E a Bíblia Sagrada ensina que ali andava pastando, distante deles, uma grande manada de muitos porcos. E eis que aquele demônio pediu a Jesus que permitisse que eles entrassem naquela manada de porco que ali estava. Jesus então permitiu, e ali então expulsou aquele demônio do corpo daquele homem, daqueles dois homens, e aquele espírito saiu e entrou no corpo daqueles porcos. Entrou na manada de porcos, que era quase 2.000 porcos, porque o nome desse demônio era Legião. E a Bíblia Sagrada ensina que aqueles porcos se precipitaram e caíram no despenhadeiro muito grande, e ali caíram lá dentro do mar, e todos aqueles porcos morreram, porque o diabo, a finalidade dele é matar, destruir e acabar com as coisas que venham nos trazer benefício. E nesta manhã, ou seja, nesta madrugada, eu gostaria que as queridas irmãs e meus amados irmãos em Cristo prestassem bem atenção no que eu vou contar para vocês. A história que você vai ouvir é a história de uma casa mal assombrada na capital de São Paulo, aonde ali aquela família vivia atormentada pelo demônio permanentemente. Esse demônio, ele dava descarga no banheiro, ele acendia o fogão de gás
as chamas ficavam bem mais altas do que o normal. O demônio, ele acendia as luzes daquela casa. E o demônio batia naqueles guarda-roupa, mais ou menos assim. O demônio batia nos cachorros, que os bichinhos chegavam a gritar e chorar. E de repente, a dona Zumira, que é a proprietária da casa, ela corria e abraçava seu esposo e começava a gritar: meu marido, eu não aguento mais. O sofrimento nesta casa é muito. Daqui a pouco, uma pedra de dentro para fora batia na vidraça da sua janela e fazia pé, estourava. Os vidros caíam lá fora, tudo em pedaço. E os filhos corriam e abraçavam a sua mãe. Daqui a pouco, lá no banheiro, a descarga era detonada. E o homem da casa, o esposo, ele corria lá. José, filho de Dona Valmira, corria lá. Chegava lá, não havia nada dentro do banheiro. Aí de repente, lá dentro do quarto, os guarda-roupa começavam a bater. Os guarda-roupa começavam a bater porta, barulho terrível, gemido, choro. Eles olhavam pela janela, o cachorro rolando lá no chão, e sem saber o que fazia. Aí mandaram chamar um chefe do centro espírita da Macumba. E aquele chefe do centro espírita da Macumba, quando chegou, ali começou a fazer os pontos de macumba, que eu não entendo bem o que ele estava fazendo, mas a Dona Valmira e suas filhas, seus filhos, contava que eles ali acendiam pólvora, fazia ponto do centro espírita, e o demônio não cessou. O demônio continuou. O demônio não dava paz. Ah, meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo, você não sabe que sofrimento desta família. Aí surgiu um missionário de Minas Gerais. Alguém dizia: Valmira, olha, tem um missionário aí vindo de Minas Gerais. É um homem que alguém já caiu de cima de viaduto, pessoas que já estavam doentes, enfermo, ele orava e orou e foi bom, chame-o. Então foi chamado esse missionário vindo de Minas Gerais para orar para esta casa, onde o diabo acendia as lâmpadas, onde o diabo dava descarga nos banheiros, aonde o diabo acendia fogo no fogão, aonde o diabo batia nos guarda-roupa, aonde o diabo abria a torneira, batia nos cachorros, abria e fechava a porta. Era somente um tormento naquela casa, que aquela família não sabia o que era mais se alimentar direito, dormir direito, era uma coisa terrível.
que jamais nós podemos imaginar. E ali então, aquele missionário veio e orou. A sua oração foi bonita, forte, maravilhosa, que tudo que vem de Deus é bom, mas não adiantou nada. Quando ele terminou de fazer a oração, o demônio ali jogou a pedra de novo de dentro para fora. Pá! Estourou todo o vidro. E o missionário se assustou, e as pessoas que estavam acompanhadas, e ali saiu e deixou por encerrado a sua oração. Bem, ali então o conhecimento chegou a 50 delegacias de polícia de Itaim Paulista, na capital de São Paulo, aonde o delegado ali falou: isto não é demônio, isso é brincadeira de alguma criança dentro da sua casa, isso são coisas que alguém brinca com vocês. Eu não admito esse tipo de queixa na minha delegacia. Bem, ali José, filho de Dona Valmira, ali Dona Valmira, as suas filhas, sua nora, seu marido, insistia, até que teve um momento que ali o investigador disse: vamos lá, vamos verificar esta casa e vamos ver o que está acontecendo. Ali, quando chegava um investigador, ele, com a arma na mão, ele disse para a Dona Valmira, disse: minha senhora, sai agora que eu vou entrar nesta casa e vou acabar com esta brincadeira. De arma na mão. Quando ele entrou com a arma na mão, ele levou um pontapé. Levou um pontapé no seu traseiro e saiu correndo. E diz: alguém me chutou e eu não sei como é que isso pode acontecer em plena luz do dia. Isto acontecer. Aí o outro policial, um sargento da PM, falou: não é possível. Isso, irmãos, que você está escutando, era desse jeito que acontecia lá na descarga do banheiro. Ai, que coisa horrível, que medo a gente sente nesse momento, alta hora da noite, acontecendo essas coisas dentro de uma casa mal assombrada, não é verdade? E aquele sargento da PM, quando ele chegou assim no corredor, aí ele escutou da descarga, aí ele ficou assim assombrado, ele escutou. Aí ele entrou meio desconfiado. Daqui a pouco um garfo veio voando lá da cozinha e bateu na sua testa. E esse garfo caiu bem perto dos seus pés. E ele foi conduzido até o pronto-socorro de São Miguel. E ali então ficou comprovado que o demônio estava dentro daquela casa, jogando pedra, quebrando tudo, derrubando louça no chão, fazendo coisas terríveis, que eu tenho
Até neste momento de contar essa história para vocês, eu tenho pena, dó. Por quê? Você já pensou? Na sua casa, você escutar abrir torneira, quebrar vidro, derrubar panela, e você não saber quem é? É triste e doloroso. Essa foi a vida de nossa irmã Valmira por muito tempo. Mas pisados, derrubando coisa, é triste. Bem, a história dos policiais, ela está gravada no Diário da Notícia da capital de São Paulo. Quem quiser ver, é só comparecer na rua Fernão Salles, 28, no Parque Dom Pedro II, lá na minha igreja, que você vai ver este sargento com a sua testa machucada e o outro policial que levou uma grande garfada na barriga, e vocês vão ver a fotografia deles. Aí, após que o policial foi embora, começou as batidas de martelo, começou a bater no teto, choro, coisas horríveis. Aí lembraram que lá em São Miguel Paulista tem uma igreja católica. Na capital de São Paulo, no bairro de São Miguel, tem uma igreja católica. Aí a dona Valmira imaginou, falou, bem, eu já procurei os espíritas, não deu jeito. Já procurei um missionário, também não deu jeito. Eu já procurei a polícia, também não deu jeito. E as coisas dentro de casa acontecendo. As coisas dentro de casa caindo. Vidro quebrando. Pedra de dentro para fora naquela casa. Era horrível, irmãos. Ouve bem como é horrível na sua casa. E a família abraçava um outro. A dona Valmira gritava, José, meu esposo, minhas filhas, vem para esse cantinho aqui, que aqui ele não vai atacar nós, vem aqui para esse cantinho. Na hora que ela chegava lá no cantinho, ela dizia, graças a Deus, agora parou um pouco. Aí o banheiro começava a se mexer as águas. Aí ela descava. Socorro! Ela gritava. Esse demônio está dentro da nossa casa, o que é que nós vamos fazer? Vamos chamar o padre. Vamos chamar o padre, que eu não aguento mais. E a dona Valmira, mais uma noite de perturbação. No outro dia, bem cedinho, saiu ela, José, suas duas filhas, e foi lá no padre. Chegou lá, conversou com o padre e disse, na minha casa está acontecendo isto, já está um problema sério. Eu queria que o senhor fosse lá em casa rezar uma missa para mim. Sabe qual foi a resposta do padre? O padre disse, olha, filha, eu não vou lá. O padre apenas disse, eu não vou lá. Se a senhora quiser celebrar uma missa aqui na igreja,
venha que eu celebro a missa. Agora lá na sua casa eu não vou. Aí o conhecimento começou a espalhar. Chegou o conhecimento no Diário de Notícia de São Paulo. Chegando o conhecimento no Diário de Notícia de São Paulo, chegou também o conhecimento ao homem do sapato branco da televisão. Chegando o conhecimento ao homem do sapato branco, chegou também o conhecimento do Gil Gomes, um dos maiores radialistas que eu admiro bastante, Gil Gomes. Bem, aí saiu estampado no Diário da Notícia de São Paulo: o demônio ataca casas em São Paulo, jogando dinheiro e sal, aonde dá descarga em banheiro, aonde quebra vidro, aonde as famílias não têm paz. Aí que é o fio da meada dessa história. Presta atenção para que você agora veja quem está falando contigo e o que Deus faz pela vida de um homem que é escolhido para resolver qualquer tipo de problema que chegar em tuas mãos. Amado e querido irmão, eu tinha uma fotografia que estava escrito assim: o homem que desafia o diabo. E eu sempre falei pelo meu programa que nunca chegou um problema nas minhas mãos que não fosse resolvido em nome de Jesus. Um dos jornalistas do Diário de Notícia, alguém falou para ele: lá em São Miguel Paulista tem um homem por nome Agenor Viana, missionário Agenor Viana, o qual vos fala pelo intermédio desse microfone, aonde conta essa história. A casa onde o diabo dava descarga no banheiro, aonde o diabo quebrava vidro de dentro para fora, aonde o diabo se transformava em bichos cabeludos, horrível, e se transformava em cobra nos fios das luzes, aonde um policial levou uma garfada na testa, outro na barriga, chutes. Os cachorros não tinham paz, ninguém tinha paz naquela casa. E aí saiu estampado: o diabo volta jogando dinheiro e sal. E aquelas pessoas sem saber o que fazer. Mas o diretor da Gazeta de Notícia, não. O Diário de Notícia, alguém dizia para ele: em São Miguel tem um homem por nome Agenor Viana, e ele carta amarra, e ele diz que nunca chegou um problema nas tuas mãos que não fosse resolvido, e que ele também desafia o diabo. Aí eu fui visitado pelo esse jornalista da Notícia Popular de São Paulo. Aquele homem chegava na rua Estrela da Noite, número 95, batia na porta da minha igreja e dizia: eu quero falar com Agenor Viana. Por sorte dele e de nossa irmã Valmira, quem foi atender foi eu. E quando eu vi aquele homem e outro homem do seu lado com a máquina fotográfica, eu me assustei. Eu disse: o que está
está acontecendo? Ele falou: não, Agenor, eu vim por informação de outras pessoas que você é um homem que expulsa qualquer tipo de demônio e tem uma casa aí que já teve ali gente do centro espírita, já teve missionário, já teve padre, já teve pessoas fazendo tudo o que precisava e não conseguiu. Isso foi numa quarta-feira. E eu disse para aquele jornalista: eu vou expulsar esse demônio. Só que esse demônio, o senhor vá, marca o encontro com ele, comigo, à sexta-feira, à meia-noite. Eu vou expulsar este demônio em nome de Jesus. Naquele momento, aquele jornalista regalou os olhos e disse: Agenor, você sabe o que está dizendo? Eu digo: sei o que estou falando. Marca esse encontro com este demônio, que eu irei expulsá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali foi avisado, a polícia foi avisado, todo mundo, que ia um homem lá expulsar esse demônio. Quando foi na sexta-feira, meus irmãos, faltava 10 para meia-noite, eu e alguns irmãos da nossa igreja, ali tinha mais de 500 pessoas na rua, tinha mais de umas 11 rádio-patrulha, e ali então foi preciso fazer cordão para que eu entrasse dentro daquela casa. Quando chegou ali, mandei apagar todas as luzes, e ali comecei a orar, comecei a fazer a unção do óleo, comecei a jogar a água ungida, e comecei a orar o Salmo 91 e clamar ao Senhor. Ali nós começamos a ouvir gemido, começamos a ouvir grito, porta de guarda-roupa se arrancando, bichos do tamanho de um cachorro quase policial, cabeludo, passando entre nossas pernas, pulando por cima de nós. E ali eu comecei a repreender: demônio, você não tem o poder contra esta casa, nem contra esta família. E te repreendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sai desta casa. E ali começou a abrandar, começou a ter a paz, a alegria, o amor e a harmonia. E hoje esta casa está lá, na Rua das Andorinhas, número 5, São Miguel Paulista, São Paulo, capital, em paz. E esta família também em paz, hoje convertido pelo Senhor. Isso significa que seus problemas poderá ser resolvido também, meu irmão, minha irmã. Olhando este mundo, ele viu grande multidão